Você já percebeu como, de vez em quando, as mulheres tendem a se perder no desejo de agradar? Muitas vezes parecem moldar suas ações, palavras e até mesmo seus sentimentos com a intenção de agradar os outros. Mas, se você olhar de perto, há algo mais por trás dessa necessidade de aprovação, uma sombra, um medo que fica ali, bem no fundo, esperando ser confrontado. O que acontece quando essa busca por aprovação se torna a base de nossas escolhas, de nossa autoestima? Será que estamos realmente vivendo nossas vidas ou apenas tentando agradar aos outros? Agora, me diga, quantas vezes você já se pegou em uma situação em que sabia o que realmente queria, mas não teve coragem de ir atrás disso? Talvez tenha hesitado, não porque fosse impossível, mas porque o medo de rejeição, de não ser aceita ou de ser julgada, simplesmente tomou conta. E, mesmo assim, você ficou ali, na dúvida, esperando que alguém dissesse o que fazer. A pergunta que paira é: por que nos permitimos viver à sombra da aprovação externa, muitas vezes sacrificando nossa essência em busca de algo que nunca chega a ser suficiente? Eu sei que é difícil, porque por trás dessa busca incessante por aceitação está um medo que todos nós, de alguma forma, carregamos: o medo do abandono. Quando falamos de relacionamentos, esse medo se torna ainda mais forte. A vontade de ser amada, de ser vista, de ser desejada, pode muitas vezes nos cegar para o que realmente importa. E você, mulher, que se questiona sobre isso, sabe exatamente do que estou falando. Mas, se você tiver coragem de olhar até o fim deste vídeo, poderá entender algo muito profundo. Uma chave que pode desbloquear algo que você ainda não percebeu sobre si mesma. Antes de seguir, vamos falar sobre a psicologia, e mais especificamente sobre a psicologia profunda de Carl Jung. Jung nos ajuda a entender o que realmente está por trás dessas emoções, desses comportamentos, e é fascinante como ele pode nos ajudar a compreender o que estamos vivendo no momento. Ao falar sobre os arquétipos, Jung descreveu figuras universais presentes na psique humana. Esses arquétipos não são apenas conceitos abstratos, mas representam forças poderosas que influenciam nosso comportamento. E em relacionamentos, não é diferente. Todos nós, de alguma forma, carregamos dentro de nós a figura da sombra. A parte de nós mesmos que preferimos esconder, os aspectos que não queremos ver. Esse medo de rejeição, por exemplo, é uma expressão da nossa sombra. Ele não aparece do nada. Ele vem da infância, dos momentos em que fomos rejeitadas ou não nos sentimos à altura. No fundo, essa sombra nos diz: você não é boa o suficiente. E então começamos a buscar aprovação, a adaptar nossa essência para atender expectativas que nunca são nossas, mas de um mundo que exige perfeição e conformidade. No entanto, esse não é o caminho para o amor genuíno e duradouro. O que acontece é que, ao buscar essa validação constante, muitas vezes negamos nossa verdadeira essência. A mulher que busca incessantemente a aprovação, ela se perde nas expectativas do outro e esquece de se escutar, de se cuidar, de se amar. E tudo isso vem de um lugar de medo, de insegurança. O medo de não ser vista, de não ser amada, como é, de ser deixado de lado. Essas questões não são falhas, mas reflexos de algo muito mais profundo que está sendo projetado na superfície dos nossos comportamentos. Ao observarmos essas questões, precisamos entender que elas são naturais, são humanas, mas não precisam dominar nossas vidas. Não somos reféns de nossa sombra. Podemos sim integrá-la, compreendê-la e usar essa energia para nos tornarmos mulheres mais completas, mais autênticas, mais verdadeiras. O que precisamos, talvez, seja parar de buscar fora o que já está dentro de nós. A resposta está na integração. E não é uma solução fácil. Não há fórmulas mágicas. Não existem 10 passos para se livrar de um medo de uma vida inteira. Mas podemos começar por algo simples: a consciência. Quando você se torna consciente de que está buscando aprovação, de que está moldando sua vida para agradar os outros, você começa a fazer escolhas mais autênticas. E não estou falando aqui de uma mudança radical, não é sobre mudar de um dia para o outro, mas sobre pequenos gestos,
pequenos momentos de verdade, como aquele instante em que você decide não ceder à pressão de ser perfeita, quando você opta por ser apenas você mesma. Por exemplo, você pode começar a observar suas ações no dia a dia. Quando alguém faz uma crítica, ao invés de se sentir diminuída, pergunte-se: será que essa crítica está me ajudando a crescer ou apenas me dizendo algo sobre quem a fez? Esse tipo de reflexão começa a mudar a maneira como você se vê e, aos poucos, você vai substituindo o medo de rejeição pela aceitação de quem você realmente é. Eu sei que não é fácil, que a tentação de agradar, de buscar a aprovação é forte, mas ao tomar consciência desse movimento, você começa a se libertar e é nessa liberdade que você se torna uma mulher madura, que conhece suas forças e suas fraquezas, que não tem medo de olhar para dentro e se enxergar com carinho. À medida que você vai praticando essa autoaceitação, esse olhar mais gentil e honesto para si mesma, algo começa a acontecer. A insegurança começa a perder o seu poder. Você percebe que, ao invés de precisar da validação externa, você é capaz de se validar. O amor próprio se torna o alicerce para qualquer relacionamento saudável. E isso, definitivamente, é o que todos os homens desejam secretamente. Porque no final das contas, o que eles buscam não é uma mulher que se adapta, que se molda o que eles desejam, mas sim uma mulher que sabe quem é, que se valoriza, que não tem medo de ser verdadeira. A mulher madura que se ama e não depende do olhar do outro para se sentir completa é a mulher que atrai, que encanta e que faz a diferença. Se você tiver coragem de olhar para dentro e enfrentar a sombra, encontrará a mulher que sempre esteve lá, pronta para brilhar. Agora, o que pode fazer com isso? Como pode dar os primeiros passos para integrar tudo isso de maneira genuína em sua vida? Eu te convido a começar com um pequeno gesto de autoaceitação. Pare de buscar constantemente a aprovação de todos ao seu redor. Diga não quando for necessário. Escolha o que é melhor para você, mesmo que isso pareça desconfortável à primeira vista. E, principalmente, olhe-se no espelho e diga para si mesma: eu sou suficiente. Quando falamos sobre a mulher madura que todo homem deseja secretamente, há algo que precisa ser dito. Esse desejo não está atrelado à perfeição. Não é sobre a mulher impecável, sem falhas ou fraquezas. Na verdade, a verdadeira maturidade vem de algo muito mais profundo e poderoso. Ela nasce da aceitação de nossa humanidade, de nossa capacidade de falhar e, ao mesmo tempo, de crescer. A mulher madura, que é desejada por qualquer homem, não é aquela que esconde suas fraquezas, mas a que as reconhece, as abraça e, ainda assim, caminha com confiança. E aqui entra um conceito que Jung explicou de maneira fascinante: a ânima. A ânima, para Jung, é a parte feminina presente em todos os homens, e ela representa a busca por equilíbrio e harmonia entre as forças opostas dentro de si. Quando um homem se depara com uma mulher madura, ele está, muitas vezes, sendo atraído por algo mais profundo que a aparência física ou os comportamentos esperados pela sociedade. Ele está sendo atraído pela totalidade dessa mulher, pela capacidade dela de ser íntegra, autêntica e equilibrada. A mulher madura é aquela que já passou por várias etapas da vida, já viveu experiências intensas e, em muitos momentos, já se viu perdida, confusa, insegura. Ela aprendeu a se reconstruir depois das quedas e a evoluir a partir de seus erros. E é exatamente essa jornada de evolução pessoal que a torna tão atraente. Ela é capaz de se reinventar, de olhar para si mesma e entender que suas escolhas, suas vivências, suas falhas são partes fundamentais do seu crescimento. É interessante notar que, ao longo da vida, muitas mulheres acabam se tornando mais fechadas, mais desconfiadas, com medo de se entregar novamente ao amor. As feridas do passado podem se tornar sombras que distorcem a percepção do que é o amor verdadeiro. Mas aqui está o grande paradoxo. A mulher que se torna fechada, que constrói muros ao seu redor, na verdade está se afastando da própria essência da ânima. Ela está negando a conexão mais profunda que é possível tanto consigo mesma quanto com os outros.
Quando falamos sobre o que um homem verdadeiramente deseja em segredo, estamos falando de algo que vai além da superficialidade do romance. Ele deseja uma mulher que tenha a coragem de ser vulnerável. Vulnerabilidade não significa fragilidade, mas a disposição de se mostrar como realmente é, com todas as suas dores e alegrias, com todos os seus sonhos e medos. A mulher madura, aquela que é plena, não teme se expor. Ela entende que a vulnerabilidade é uma força, não uma fraqueza. Isso pode soar contraditório, mas na realidade, a mulher madura é aquela que entendeu a importância de abrir o coração, mesmo quando as cicatrizes ainda são visíveis. Ela não se esconde atrás de perfeição ou das expectativas alheias. Ela sabe que a perfeição não existe. Ela não se priva de suas emoções ou das suas necessidades. E, ao contrário do que muitos imaginam, essa coragem de se expor e de ser quem é, de se dar sem medo de ser rejeitada, é o que torna a mulher madura irresistível, porque é a autenticidade que mais atrai. Um homem pode se sentir atraído por uma mulher bonita, mas ele se apaixonará por uma mulher autêntica. Essa é a mulher que ele quer ao seu lado. Agora, não me entenda mal, não estamos falando aqui sobre ser imune às críticas ou desprezar os sentimentos alheios. A mulher madura também sabe ouvir, sabe aprender com o outro e, mais importante, sabe respeitar o espaço do outro. Mas, ao mesmo tempo, ela não deixa de ser fiel a si mesma. Essa fidelidade interna é o que a torna segura e imbatível. O equilíbrio entre a receptividade e a autenticidade é o que faz com que ela se destaque. Ela é capaz de ser sensível às necessidades do outro, mas sem abrir mão das suas próprias. Esse tipo de comportamento exige uma grande evolução emocional. A mulher madura aprendeu a lidar com os altos e baixos da vida de forma que, mesmo nas dificuldades, ela mantém a sua essência. E quando ela se relaciona com alguém, ela não faz isso porque precisa, mas porque quer. Ela já se encontrou, já entendeu que a felicidade não depende de alguém ou de algo fora dela. A felicidade começa dentro de si mesma. Agora, se você se reconhece nesse caminho de autodescoberta, de busca pela maturidade emocional, talvez o maior desafio seja justamente essa confiança de que a verdadeira conexão começa dentro de você. E não, isso não significa que você precisa fazer tudo sozinha. A mulher madura sabe que se relacionar com outra pessoa não é sobre completar, mas sim sobre compartilhar. Ela compartilha sua vida, sua energia, suas emoções, sem precisar que o outro preencha um vazio que só ela pode preencher. Uma prática poderosa que você pode começar a incorporar em sua vida é a autoafirmação. Isso não é um processo simples ou automático, mas é uma prática constante de se lembrar da sua própria força e autenticidade. Quando você se olha no espelho, ao invés de se criticar, olhe para você com admiração. Reconheça seu valor. Diga a si mesma que você é suficiente, que você já tem tudo o que precisa dentro de você. Este é o primeiro passo para criar uma base sólida de autoconfiança. Em cada relacionamento, seja ele amoroso ou não, essa confiança interna será a chave para a profundidade da conexão. Porque a mulher madura não se entrega apenas ao desejo de agradar ou ser aceita. Ela se entrega ao processo de crescimento, de evolução, de se tornar quem ela realmente é. E isso, meu bem, é algo que todo homem deseja secretamente. Uma mulher que não tenha medo de ser ela mesma, que se ame e se aceite por quem é, e que esteja disposta a compartilhar sua autenticidade com o outro. Você consegue se imaginar assim? Uma mulher que, ao invés de se perder na busca de agradar, se encontra na jornada de se tornar a melhor versão de si mesma, e que, ao fazer isso, atrai o que é de mais genuíno e profundo? Se você ainda não está lá, lembre-se, não há pressa. A maturidade emocional é uma jornada, e a cada passo, você vai se aproximando mais de uma versão de você mesma que é irresistível, não porque busca agradar, mas porque é genuinamente autêntica. A verdadeira atração nasce da coragem de se mostrar, de se abrir e de se amar. Ao final, quando você se olhar no espelho, verá uma mulher que não precisa de nada externo para ser feliz. E esse é o tipo de mulher que secretamente todo homem realmente deseja. Não porque ela seja perfeita, mas porque ela é inteira.
Agora, pensando na prática do dia a dia, é importante refletirmos sobre como a mulher madura, com toda a sua autenticidade e equilíbrio, lida com os relacionamentos de uma forma completamente diferente. Ela não se perde na ideia de fazer dar certo a qualquer custo, mas sim se permite o espaço para o fluxo natural das coisas. Essa mulher sabe que, em um relacionamento saudável, o amor não é algo que deve ser forçado. Ele é cultivado, ele é alimentado pela confiança mútua, pelo respeito às individualidades e pela liberdade para ser quem se é. Muitas vezes, no passado, você pode ter se esforçado demais para fazer algo funcionar com medo de perder. Pode ter se sentido pressionada a mudar quem você é para se encaixar em uma ideia de relacionamento ou até de amor que você achava ser o correto. Mas, à medida que você amadurece, você percebe que, na verdade, o amor não é algo que precisa ser forçado. O amor verdadeiro acontece quando você encontra alguém que vê e aprecia você pela totalidade do que você é, e não por uma versão moldada e ajustada. Uma mulher madura compreende isso profundamente. Ela não corre atrás do amor, mas sim deixa que ele se revele de maneira natural. Isso não significa que ela não tenha suas necessidades emocionais ou que ela não busque a conexão com o outro, mas ela já entendeu que o amor não deve ser uma busca constante, e sim um encontro mútuo e orgânico. Essa confiança interna que ela possui ao se perceber como alguém completa e suficiente faz com que o amor não seja uma necessidade urgente, mas uma consequência natural da conexão verdadeira com outra pessoa. E é exatamente por isso que homens desejam mulheres maduras, não apenas pela aparência ou pelo status, mas pela força emocional e pela inteligência emocional que elas possuem. Um homem genuinamente deseja a mulher que tem a capacidade de ser vulnerável, mas ao mesmo tempo é capaz de se manter firme em sua própria identidade, sem abrir mão da sua essência. Ele deseja alguém com quem ele possa se conectar de uma maneira profunda, sem as máscaras sociais ou as expectativas que muitas vezes pesam demais nas relações. Mas, para chegar a esse lugar de confiança e autossuficiência emocional, é preciso trilhar um caminho de cura e autoconhecimento. Não há atalhos. Isso envolve enfrentar os próprios medos, como o medo do abandono, o medo de não ser suficiente e o medo da rejeição. Todos esses medos são naturais, mas não podemos permitir que eles governem nossa vida. A mulher madura, ao invés de fugir desses medos, os encara, os reconhece e gradualmente se liberta deles. Essa jornada não é sobre ser perfeita, mas sim sobre ser real. Ser real é entender que todos têm suas imperfeições, que todos têm suas inseguranças e que isso faz parte da experiência humana. Quando você aceita isso, você para de lutar contra si mesma e começa a se tornar uma versão mais autêntica de quem você é. E é essa autenticidade que, em última análise, atrai o amor verdadeiro. Uma mulher madura não busca estar num relacionamento a todo custo. Ela quer estar com alguém porque essa conexão é genuína, porque há respeito e amor mútuo, não porque ela sente que precisa preencher um vazio ou que sua felicidade depende disso. Ela sabe que sua felicidade não vem de fora, mas de dentro. E quando você chega nesse lugar, é aí que começa a verdadeira magia. Você começa a atrair pessoas, homens ou mulheres, que estão em sintonia com a sua essência, que valorizam quem você realmente é. O maior presente que você pode dar a si mesma é a coragem de se olhar com honestidade e de se permitir ser quem você é, sem pressa de se ajustar ou de se encaixar nas expectativas dos outros. E ao fazer isso, você não só se liberta do peso das expectativas externas, mas também começa a criar um espaço interno de paz e equilíbrio. Esse é o espaço onde a mulher madura floresce, onde ela é capaz de dar o melhor de si sem se perder em ninguém, sem precisar de validação externa para se sentir suficiente. Porém, lembre-se, esse processo é gradual. Não se culpe por ainda estar em busca de sua verdadeira essência, por ainda ter dúvidas sobre quem você é. A jornada de autodescoberta nunca é linear. Existem altos e baixos. E é importante ser gentil consigo mesma durante esse processo. A mulher madura é aquela que aprendeu a ser gentil consigo mesma, que não se pune pelos erros, mas os vê como parte do processo de crescimento. Ao olhar para dentro, você vai perceber que, no fundo, já possui tudo o que precisa para ser feliz,
para ser amada e para se sentir completa. Você não precisa ser outra pessoa, você não precisa buscar uma aprovação constante. O segredo está em reconhecer o seu próprio valor, em confiar em si mesma e, a partir disso, criar relações baseadas em verdade e respeito mútuo. Por isso, ao se permitir ser quem você é, você começa a criar um ambiente ao seu redor onde o amor verdadeiro pode surgir. E esse amor não vem do medo ou da necessidade, mas da liberdade e da confiança. Um homem pode até não verbalizar isso, mas ele deseja essa mulher que é inteira, que sabe o que quer, que se valoriza e que sabe se amar. Ele deseja a mulher que não precisa de um relacionamento para se sentir validada, mas que o escolhe porque, juntos, eles criam algo muito mais profundo, muito mais rico. Quando você se liberta das expectativas externas e começa a construir sua própria visão de amor, você também atrai aqueles que estão alinhados com essa visão. O segredo está em se tornar uma mulher inteira, que não busca mais se completar, mas que está disposta a compartilhar sua vida com alguém que também é inteiro. Não há maior desejo para quem deseja amor verdadeiro do que isso. E, por último, se você ainda se sente perdida em alguns desses processos, saiba que está tudo bem. A jornada é longa, mas o mais importante é que você esteja disposta a caminhar. Esse é o maior passo para a mulher madura, que no final é desejada não por sua perfeição, mas por sua autenticidade, por sua força interior e pela sua capacidade de se amar. E essa é a mulher que todos secretamente desejam. A mulher que se encontrou, que sabe quem é e que, ao se dar, faz com que o amor floresça de maneira verdadeira e sem medo.